Olá, boa tarde, Vitória da Conquista, agora 12h15, estamos começando mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM 87.9, também ao vivo com imagens pelo nosso Facebook e pelo Instagram, @Melodia Conquista. Estamos começando o seu encontro diário com a informação aqui pela Melodia 87.9. Eu sou Genildo Ribas e juntos vamos conferir os principais fatos que movimentaram a nossa cidade, movimentaram o nosso estado, também o nosso país, também notícias do mundo aqui na Rádio Melodia, no programa Rádio Chofé, que é uma iniciativa do Sintra-VC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e região, sempre com muito respeito, carinho pela categoria. Fique com a gente. Hoje, terça-feira, 23 de setembro de 2025, você confere as notícias mais importantes. A gente analisa, a gente fala de economia, de política, de clima, de trânsito, tudo o que você precisa saber para seguir muito bem informado na sua tarde. Fique com a gente porque o programa Rádio Chofé está no ar. Muito bem, hoje terça-feira, 23 de setembro de 2025, segundo dia da primavera, né? Esse dia que vem carregado de significados, hoje datas importantes aí de conscientização, homenagem de profissionais, até mesmo uma pitada de sabor. Hoje começamos destacando que é Dia Internacional da Língua de Sinais, né? Então, a data foi criada para reforçar a importância da inclusão das pessoas surdas na sociedade. Portanto, a língua de sinais é fundamental para poder garantir o acesso à informação, à educação, à cidadania. É um dia para que seja lembrado que a comunicação precisa ser acessível a todos. Portanto, Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais, é de extrema importância para a inclusão de pessoas surdas. Tentem aprender, tentem comunicar com essas pessoas para de uma forma de inserção à comunidade, tendo em vista que já vem de uma deficiência, né? E a comunicação é um passo importante para a acessibilidade. Hoje também é Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Uma data aí pesada, né? Mas necessário, porque serve de alerta para um problema que infelizmente ainda existe em todo o mundo. Um dia que pede reflexão principalmente de ações para a proteção às vítimas e de combate aos criminosos que se aproveitam da vulnerabilidade alheia para cometer esse tipo de crime. Já aqui no Brasil, comemoramos o Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. Por exemplo, os engenheiros técnicos, os técnicos de enfermagem, os técnicos de informática, técnicos de edificações e tantas outras áreas que vivem, que existem, mas não recebem o devido reconhecimento. Tem também um técnico de segurança, né, muito bem requisitado nas empresas, e são eles que fazem aí a roda da indústria, da saúde, da educação girar. Parabéns a todos os profissionais técnicos do nosso Brasil, especial da nossa região. Hoje também é Dia do Soldador. Olha, a profissão é essencial, viu, para a construção civil, para a indústria naval, automobilística e tantas outras, né? Pois sem um soldador o aço não vira a estrutura que deve ficar, e muitas coisas que parecem simples no dia a dia não existiriam se não fosse o profissional do soldador. Hoje pela manhã já encontrei com já dei os parabéns a ele pelo dia dele, ele nem sabia que tinha um dia do soldador, mas cada profissional tem o seu dia especial. E a forma da gente valorizar é sempre tratando bem e valorizando esse tipo de profissional. E tem mais, e hoje também é Dia de Combate ao Estresse, uma data que nos lembra a importância de cuidar da saúde mental, de buscar momentos de descanso, fugir da correria desenfreada. Afinal de contas, o estresse demais pode virar
uma doença muito séria. Então, para adoçar o dia, hoje também se comemora o dia do sorvete. Olha, tem até isso, viu? Dia do sorvete. Mas quem não resiste a uma casquinha de sorvete, né? Aquele pote de sorvete bem caprichado no final do dia, ou num calor que está, né? Aquele sorvetinho ali é muito bom, né? Uma data simbólica, né? Mas foi criada aí para celebrar um dos doces mais queridos do mundo e a criançada adora. Também os adultos, né? Aquele potinho de sorvete na hora certa combina, né? E fechando a lista de hoje, é Dia dos Filhos. Uma oportunidade especial para valorizar o amor e a união dentro das famílias. Um abraço, um beijo, um cheiro, um gesto de carinho, uma palavra de afeto, isso tudo traz a diferença na vida de um filho. Portanto, ouvintes queridos da Rádio Chofé, 23 de setembro é um dia para refletir sobre a inclusão, sobre a luta contra a injustiça, para homenagear trabalhadores fundamentais, cuidar da saúde, claro, aproveitar também a vida com carinho e até com um bom sorvete. Fique com a gente, até 13h, Rádio Chofé está no ar. Muito bem, agora 12h22. O tempo em Vitória da Conquista, muito calor, né? Muito assim, né? Aquele calor irresistível da nossa conquista. Segundo o portal Clima Tempo, as temperaturas registradas encontram-se mínima de 17 graus e máxima de 29 graus. É a variação do clima, da temperatura na nossa cidade. Mínima de 17, máxima de 29. Portanto, tem uma amplitude térmica aí de mais de 10 graus entre a mínima e a máxima. Não há probabilidade de chover hoje. O céu está parcialmente encoberto, com algumas nuvens em alguns pontos da nossa cidade. O vento sopra a 9 km por hora. A umidade relativa do ar varia mínima de 47% e uma máxima de 96%. O sol nasceu às 5h33 e irá se pôr às 17h39. Neste momento, a temperatura é de 25 graus e a umidade relativa do ar é de 52%. Portanto, tem gente que está com a sobrinha andando com aquela guarda-chuva, né? Sobrinha, o pessoal chama, por causa do sol, porque o sol está queimando, tá? A temperatura está relativamente boa, mas o sol tá muito quente, né? O mês de setembro é assim, né? Primavera é desse jeito. Costuma ser um mês bastante quente, com algumas chuvas torrenciais em alguns momentos do mês. São Paulo teve uma chuva terrível, né? São Paulo teve uma chuva que causou alguns transtornos em toda a cidade. Árvores caíram, né? Alagou em alguns pontos da cidade, trânsito. É a chuva em São Paulo que prejudicou bastante a cidade. A Defesa Civil da cidade trabalhou bastante ontem. Algumas árvores caíram em cima de carros. Não temos registro assim de informações de feridos, mas a situação foi complicada em São Paulo ontem. Mas vamos saber agora quais foram as principais notícias dos principais jornais do país.
Vamos começar pela Folha de São Paulo, em que destaca em sua capa principal que o governo Trump impõe sanções financeiras à mulher de Moraes. Nós demos essa notícia ontem aqui em primeira mão, porque aconteceu ontem, logo antes de meio-dia, e a gente anunciou isso aqui. A esposa do Alexandre de Moraes também foi motivo de sanções pela lei Magnitsky. Portanto, também é capa do jornal Estado de São Paulo, em que informa que os Estados Unidos aplicam sanção à mulher de Moraes e ao chefe da AGU. Não foi só dela, não. Outras pessoas também teve aí vistos bloqueados, vistos cancelados, né? Da possível entrada nos Estados Unidos. O jornal Globo informa que o PGR denuncia Eduardo e aliado pelo crime de coação da justiça. Eduardo quem? Eduardo Bolsonaro? É o Globo? Deve ser, né? O jornal Zero Hora destaca em sua capa que após pressões, relator pedirá a rejeição da PEC da blindagem em comissão do Senado. Eles devem estar falando aí das manifestações, né? Olha, eu particularmente também não sou muito a favor dessa PEC da blindagem, não, porque já existem leis que dão direitos aos parlamentares, diversos direitos. O grande problema, na minha opinião, é que o judiciário não está cumprindo com a própria lei criada pelo Brasil. Né? Está mandando prender parlamentar por ter falado, por ter opinado, por ter expressado a sua voz. Então é por isso que eles estão provocando aí uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para criar novos mecanismos de defesa para os parlamentares. Então, assim, é a lei em função da lei. O jornal Correio do Povo destaca que a PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação para beneficiar o pai. Então, em relação à capa aqui do jornal Globo, é Eduardo Bolsonaro mesmo. O jornal Correio destaca que Estados Unidos amplia sanções a autoridades do Brasil após condenação de Bolsonaro. O jornal Correio Brasiliense, esse primeiro Correio foi do estado da Bahia, o segundo agora é o Correio Brasiliense, que está dentro do mesmo tema, né, que Estados Unidos amplia sanções contra Moraes e outras autoridades. A maioria dos jornais do nosso país destaca a mesma informação. Vamos finalizar aqui pelo Jornal à Tarde, que sempre muda de assunto e hoje não foi diferente. O jornal destaca que caso em bar em Salvador alerta para reforçar luta antirracista. Deve estar falando de algum caso de racismo em bar em Salvador. Não podia ter isso, né? Não podia ter, e principalmente em Salvador. Porque é inadmissível que se haja ainda racismo no nosso Brasil, tendo em vista a miscigenação que é o nosso país. As pessoas têm que nem pensar nesse assunto e achar que é diferente por causa da cor da pele. Destratar uma pessoa por causa da cor da pele, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito ridículo isso. Pois bem, agora 12h29. E olha, direitos não são dados, são conquistados. Por isso o Sintra-VC luta por garantias de emprego, de renda, benefícios para toda a categoria. Portanto, o associado do Sintra-VC conta com assistência jurídica gratuita, salão de beleza para toda a família, descontos em exames e muito mais. Basta ligar 3423-4959, faça a sua adesão. Sintra-VC sempre na luta por emprego e renda, sob a gestão de Álvaro Souza e toda a sua diretoria. E por falar nisso, queria mandar um abraço para o Maurício, voltou às atividades, né? Estava aí impedido em função de uma torção no pé, mas
graças a Deus, já está bem. Qualquer dia desse aí vai estar aqui com a gente, batendo aquele papo tranquilo e alegre, como ele sempre é. Forte abraço a toda a diretoria. E eu sei que está todo mundo ligado no programa Rádio Chofé. Forte abraço a todos vocês, aos rodoviários, aos taxistas, aos motoristas de aplicativo que nos dão aquela carona. Estendo o meu abraço aos passageiros que estão dentro desses veículos, sempre com muito cuidado, com muito respeito. A gente sabe que é uma categoria que respeita a prestação de serviço e leva você para onde você quer de uma forma bem tranquila. Agora, 12h30. Vamos aos destaques do nosso jornal de hoje. Olha, hoje nós vamos falar que as inscrições para passeio ciclístico da Semana de Trânsito começaram ontem, tá? Na última segunda-feira. Portanto, vamos detalhar aí, você que gosta, é amante do ciclismo e vai por uma boa causa aí, que é a conscientização da Semana de Trânsito. Falaremos também que o Festival de Teatro para Crianças estreia na sexta-feira, com diversão aí para toda a família, lá no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. E uma informação trágica, né? Na nossa vizinha cidade de Brumado, que teve uma mulher grávida baleada, e isso a gente vai destacar aqui, não é o principal foco do nosso programa, mas casos que repercutem a gente fala. E também um homem é encontrado, pasmem, sem a cabeça dentro de cisterna lá na cidade de Porto Seguro. Outro assunto polêmico que cabe a gente destacar e comentar sobre isso. Vamos falar outros assuntos daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, que volta muito rápido. Não saia daí, é o tempo de beber uma água, a gente já volta. Agora, 12h32. Já voltamos.
Muito bem, de volta com a nossa programação e olha, começando aqui com oportunidades de emprego, tá? Atenção motoristas, condutores com categoria D. Você que tem CNH de categoria D, a Rota Transportes está contratando. Você que tem aí também curso de transporte passageiro e experiência comprovada, portanto a Rota Transportes está oferecendo aí remunerações, benefícios compatíveis com o mercado, vagas disponíveis também para PCD. Então, os interessados deverão comparecer à garagem da Rota Transportes em Vitória da Conquista para realizar o teste prático dia 27, do 9 às 8 horas da manhã, tá bom? Então, aí direcionar a equipe aí para a inscrição, você aí basta comparecer à garagem ele fica na Rua Chavantes, no Patagônia. Todo mundo conhece a garagem da Rota, né? Então, realiza um teste prático lá às 8 horas da manhã do dia 27. Então, você tem que levar, logicamente, sua carteira de trabalho e CNH. Mas caso você tenha alguma dúvida, quer anotar o telefone aí, anote aí, é 773, o DDD. O telefone é o 98822-0485. Oportunidades de emprego para motorista de ônibus. Tá aí, ó, oportunidade boa, viu? Rota Transporte é uma empresa consolidada e, logicamente, paga todos os direitos aí aos funcionários e, lógico, sob sempre a verificação do Sintra-VC, né? Que está sempre ligados e atentos às empresas e é parceiro também, né? E olha, o Renan Calheiros, né, do MDB de Alagoas, apresentou hoje, né, notícia nova, no CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, um projeto de lei que corrige a tabela de imposto de renda. É uma alternativa ao texto do governo que está previsto para ser votado na Câmara na próxima semana. O projeto prevê aí isenção de valor de R$ 5.000 mensais e redução decrescente do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350. Portanto, o presidente do CAI e relator do projeto, que é o Renan, decidiu colocar em texto aí uma votação uma semana depois de afirmar que os deputados federais vinculam o projeto da isenção do imposto de renda à anistia e aos condenados no processo da trama. No entanto, adiou a votação após pedido de vista dos senadores da oposição ao governo Lula. O senador concedeu entrevista e a discussão será retomada aí na próxima quarta-feira, portanto, retomada amanhã. Em compensação, a reforma prevê tributação de lucros e dividendos acima de 50 mil mensais, com retenção de 10% na fonte sobre o que exceder o limite de dividendos remetidos ao exterior, que serão tributados a 10%. Renan também aproveitou o projeto de 2019 do senador Eduardo Braga, sobre o tema que apresentou um relatório atualizado do texto, incorporando a proposta do governo. Como novidade, o texto de Renan institui um programa de regularização tributária para as pessoas físicas de baixa renda. Pessoas com renda aí até R$ 5.000 que estão devendo à Receita poderão aí refinanciar suas dívidas. A proposta também institui um imposto mínimo para quem tem renda anual acima de 600 mil. Segundo o senador, a progressividade da alíquota, que vai de 0% a 10%, garante a proporcionalidade e evita a tributação confiscatória, preservando, portanto, aí a competitividade e a atratividade dos investimentos. Também está previsto um mecanismo de crédito, quando a soma da tributação interna e externa ultrapassar a carga nominal do imposto de renda e da contribuição sindical das empresas, de acordo com cada setor. Ao apresentar o texto, Renan se contrapõe ao deputado Arthur Lira, que é relator da proposta e seu principal rival político. O senador escalou aí a si mesmo como relator. Pois bem, o relatório de Lira aí, que já foi aprovado em comissão especial no mês passado, manteve a criação do imposto mínimo para quem ganha a partir de 50 mil mensais e também a alíquota de 10% para quem ganha a partir de 1,2 milhões ao ano.
a oposição, por parte do Centrão, se movimentaram no Congresso aí para alterar o projeto na Câmara. Olha, só para você entender, a nova faixa de isenção de imposto de renda é de até R$5.000. Então, passa a ser isentos aí quem vai ganhar essa renda, que é o quem ganha essa renda. Isso desde maio deste ano. Então, estão isentos para quem ganha até R$3.036 milhões de pessoas que serão beneficiados, segundo o governo. A isenção parcial do imposto de renda, quem ganha até R$7.350, pagará menos IR e menos imposto de renda atualmente. Acima dos 5.000, o contribuinte terá percentuais de desconto sobre o imposto a pagar. Quanto vai custar isso aí? 31,25 bilhões em 2026 e 33,53 bilhões em 2027. Aí vai subindo até os anos subsequentes. Porque assim, quando se retira um imposto, ou reduz ou isenta algum imposto, o governo vai ter que criar outras medidas para poder compensar essa perda. Já era para ter, essa tabela de imposto de renda está antiga, né? Ela está defasada, já era para ter isentado e ajustado essa tabela muitos anos atrás. Somente agora ele falou isso na campanha, né? O presidente Lula prometeu e agora ainda está em discussão essas questões, né? Porque é algo complexo. Pois bem, agora 12h43. Olha, e começou ontem, na segunda-feira, as inscrições para o passeio ciclístico, promovido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a CEMOB, como parte da programação semanal de trânsito. Então, o passeio será realizado no domingo, dia 28, após o encerramento da Semana Nacional de Trânsito, que começou no dia 18 e segue até quinta-feira, dia 25. A partida que será do Parque da Lagoa das Bateias, com chegada na Olívia Flores. As inscrições são gratuitas, devendo os participantes doar somente 2 quilos de alimento, né, para se inscrever, preencher um formulário online. Então, este ano, a Semana Nacional de Trânsito traz o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, o principal objetivo da ação é conscientizar a população e promover reflexões sobre uma conduta mais consciente e segura dos cidadãos em busca de um trânsito mais seguro para todos. Tá aí, ó, campanha do Sintrans, né, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que vai promover esse passeio ciclístico. Então, leve sua família, faça uma doação de 2 quilos de alimento, né, para ajudar as entidades que precisam. Então vai ter aí inauguração de tapete itinerante de trânsito, estandes com brindes, vai ter sorteios, inclusive uma bicicleta será sorteada, entregas de camisetas aí com as plaquinhas. Então isso vai acontecer no local do evento, a partir das 7 horas da manhã, tá bom? Então, faça parte dessa campanha, desse passeio. Lembrando, gente, que o Sintrans, ele faz essas ações buscando a melhoria do trânsito da cidade. Quem está no trânsito todos os dias percebe que cada dia mais as pessoas estão com mais pressa, estão mais agitadas no trânsito. Entende? Ainda temos, em relação a outros municípios, um trânsito mais tranquilo. Porque se você for para Salvador, meu amigo, você vai ver o que é um trânsito agitado. Mas nós percebemos na nossa cidade algumas irregularidades, algumas irresponsabilidades. Não são todos, mas alguns motociclistas que ultrapassam de qualquer maneira. Por isso, o índice de acidentes de moto em Conquista está alto, né? E isso se dá em função, logicamente, que eles estão ali
A moto lhe proporciona uma agilidade e uma velocidade maior perante os carros, mas não lhe dá o direito de cometer irregularidades, a exemplo, de ultrapassar pela direita, de andar em corredores, né? De avançar sobre sinal, de avançar sobre faixa de pedestre. E isso é o que vemos aqui na nossa cidade. Portanto, o motociclista ele tem que ter a consciência de que você, motociclista, está vulnerável em caso de acidente. A probabilidade de você ter uma lesão grave, uma fratura e até a morte é muito grande em caso de acidente. Porque você está exposto. Então a Rádio Chofé faz esse apelo aos motociclistas e aos ciclistas também, que tem alguns ciclistas que eu vou te falar um negócio. Tem uns que botam um motorzinho na moto aí e sai costurando ao meio ao trânsito, se achando, né, o dono da avenida. Até crianças fazem isso com algumas bicicletas motorizadas, o que deveria ser proibido. Porque tem alguns que colocam os motores em bicicleta que estão acima de 50 cilindradas, que chegam até 100 cilindradas, a velocidade que eles alcançam é muito grande. E não há nenhum tipo de fiscalização ou punição para esse tipo de comportamento. Então, a Rádio Chofé se solidariza com o Sintrans, com toda essa campanha da Semana de Trânsito. Isso devia acontecer mais vezes. Conquista nós temos, sim, muitos motoristas gentis e educados. Tanto é que não vemos buzina na nossa cidade. É muito difícil isso acontecer. Isso é um fator positivo. Falo isso porque já dirigi em diversas cidades do Brasil e é um buzinaço terrível em outros lugares. Aqui não. Aqui a gente ainda tem um comportamento educado de segurar a mão na buzina antes de estar apertando para o outro na frente. Mas, em compensação, nós temos aqui uma cultura muito feia de condutores que andam devagar na faixa da esquerda, motoristas. Deveriam, se você está dentro da velocidade da via ou abaixo da velocidade da via, quer andar mais devagar, é louvável, é prudente andar devagar nas ruas. Mas vá para a faixa da direita. Nós temos avenidas duplicadas em função disso. Quem quer andar mais devagar, ande na faixa da direita. Quem tiver dentro da velocidade da via e quiser passar um pouco mais rápido, vá para a faixa da esquerda. Isso não atrapalha ninguém. Então nós temos corredores de ônibus aqui que devem ser preferencial ao ônibus. E a gente vê veículos de todo porte no corredor de ônibus, atrapalhando o condutor de ônibus, o nosso parceiro, o nosso amigo rodoviário, que tem horário a se cumprir e existe uma faixa preferencial para ele. Então, atenção motoristas de Vitória da Conquista. Ainda bem que não é faixa obrigatória, porque senão você seria autuado. Por enquanto é faixa preferencial dos ônibus. Porque a partir do momento que for faixa exclusiva, aí sim você será autuado em andar dentro daquela pista. A Rádio Chofé informando a você sobre o trânsito. Agora, 12h50. Vamos falar de cultura agora, porque na próxima sexta-feira, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, recebe a primeira edição do Festival de Teatro para Crianças. O evento, apesar de ser voltado para crianças, é aberto ao público geral e promete ter aí muita diversão para adultos e crianças também, principalmente para as crianças, né? Aliás, toda a família. Porque a criança ela não pode ir só, então o pai tem que levar o tutor, o avó, a avó, e acaba se divertindo juntos. O festival conta aí com 2 peças teatrais. A primeira é a Histórias do Mundão, que apresentai ao público as aventuras de Tina e Kekel, uma jornada pela poesia, literatura e diversidade. A segunda fica por conta da peça Desencaixados, uma história circense de uma família que transforma caixas de papelão em brincadeiras.
Pois bem, o ingresso é vendido lá na hora, na bilheteria do Centro de Cultura, e o espetáculo vem para fortalecer e valorizar a cultura e principalmente formar novos públicos para o teatro. Como eu disse, essa semana foi semana do teatro, né? Teve o Dia do Teatro. Eu comentei isso aqui, então aproveite essa semana, no próximo final de semana, dia 26, na sexta-feira, para ir ao teatro, apreciar e parabenizar, né, a cultura, a peça teatral, os atores, os diretores. Vale a pena você valorizar esse tipo de teatro. Agora, 12h52. E olha, a Polícia Federal leiloa imóveis apreendidos em operação contra fraudes do INSS em Porto Seguro. Pois bem, a Polícia Federal vai leiloar imóveis aí, ó. Entra no site da PF, que você vai ter todas as informações necessárias para esse tipo de leilão, caso você tenha interesses. Pois bem, olha, há uma parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, né? Porque quando a Polícia Federal ela apreende determinados bens de traficantes, de criminosos, ela reserva o direito de leiloar. Portanto, na próxima sexta-feira vai ter esse leilão de imóveis apreendidos. Então, estão disponíveis aí 5 lotes de imóveis localizados na região de Porto Seguro, a exemplo da Costa do Descobrimento. Então, os lances iniciais variam entre 106 mil a 220 mil médio. Esses bens foram incluídos no edital, após medidas judiciais. Isso tudo sai no edital, sai lá todos os bens, o que você quer olhar, e podem ser arrematados aí por meio de portal eletrônico. Então, você entra lá no site da empresa organizadora, que é a Bezerra Leilões. Segundo a PF, o leilão é um desdobramento da Operação Saque Fácil, que foi deflagrada em setembro de 2023 no Paraná. Desarticulou uma quadrilha organizada e apreendeu esses bens. E aí passa por um trâmite, abre-se um edital e depois vai leiloar esses bens para que esse valor entre de forma legal para a União, para, logicamente, efetuar novas operações e combater aí a criminalidade. Agora, 12h54. E olha, um crime brutal chocou aí nosso sudoeste. Uma mulher grávida, né, foi baleada ontem na cidade de Brumado. Então, de acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. Ela foi socorrida, encaminhada ao Hospital Professor Magalhães Neto, na cidade de Brumado, onde recebeu atendimento médico com urgência. O estado de saúde dela não foi divulgado oficialmente, mas o que se sabe é que ela estava gestante. A Polícia Militar esteve no local, realizou rondas na tentativa de localizar os responsáveis. Não se tem ainda a motivação desse tipo de crime e o caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Esse caso gerou repercussão, né? Preocupação entre os moradores, especialmente pelo fato de envolver uma gestante. Imagine ter um bebezinho ali dentro que não tem culpa de nada, nem a mãe de repente, e recebe um tiro. Outro crime brutal que chocou os moradores da região sul. Aquela região sul está terrível. E isso está acontecendo, não é o primeiro caso. Um homem foi encontrado sem cabeça dentro de uma cisterna em um sítio. De acordo com informações colhidas no local, o corpo foi retirado pelos bombeiros, mas a cabeça da vítima não estava junto ao corpo. Né? Um local de difícil acesso, baixa luminosidade. Então a cena foi encontrada aí pelas autoridades, de extrema violência essa cena. No interior da residência havia grande quantidade de sangue, vários pontos, vestígios, também foi identificado no interior do poço, né? Reforçando aí a suspeita de que o crime ocorreu dentro do imóvel. O corpo foi encaminhado ao IML de Porto Seguro,
A Polícia Civil está também investigando o caso. Um caso que também gerou grande comoção à comunidade local. Olha, crime bárbaro, né? Em Porto Seguro. Bárbaro. Um homem foi encontrado decapitado e embrumado, a mulher foi atingida a tiros. Isso é mais que um caso policial, um retrato cruel da impunidade que assola a nossa Bahia, né? Os números de homicídios crescem, as cenas de violência se repetem e a sensação de insegurança aumenta a cada dia. Olha, eu não transmiti aqui a minha imagem, mas dá um finalzinho aqui. Aí, você que não estava acompanhando aí pelo Instagram, agora sim, tem a imagem novamente. Portanto, aí, é uma brutalidade. O cidadão baiano vive acuado, enquanto criminosos parecem agir sem medo da punição. Não é apenas aí a brutalidade do crime que choca, mas a falta das respostas rápidas e a ausência de políticas efetivas de segurança pública. O que vemos é uma sociedade que chora suas vítimas, clama por justiça, enquanto os culpados muitas vezes ficam à solta. Esse sim é o retrato da impunidade da nossa Bahia. Famílias enlutadas, comunidade com medo. As autoridades que precisam com urgência transformar aí os discursos em ações concretas. Pedimos, clamamos por segurança pública no nosso estado. As facções criminosas estão cada vez mais ganhando território, inclusive dentro das escolas. Mais uma vez, Rádio Chofé, abrindo seus microfones e clamando às autoridades que tenhamos uma segurança digna dos nossos cidadãos de bem. Agora, 12h58. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rádio Chofé, aqui pela Melodia FM. Você que nos acompanhou pelo Facebook, obrigado, muita gratidão pela sua qualificada audiência. Este programa que é idealizado pelo Sintra-VC, que é o sindicato nos rodoviários de Vitória da Conquista e região. Agradecemos a todos pela companhia, pela audiência. Desejamos uma excelente tarde nesta terça-feira. Voltaremos amanhã ao meio-dia, se assim o nosso bom Deus permitir. Continuem na sintonia e ligados nas redes sociais, porque daqui a pouquinho também tem o portal Notícias Bahia, com Léo Pereira e Luciana Novaes. Forte abraço a todos e até amanhã. Agora, 12h59.